Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é um vídeo a respeito de intrusões em transmissões, tanto de rádio quanto de TV. Provavelmente o incidente mais conhecido, que foi o que inclusive fez a galera pedir, é o incidente do Max Headroom. A gente vai falar dele no decorrer desse vídeo, porém é interessante que a gente apresente vários outros casos e que a gente veja uma linha do tempo para entender como que cada caso ocorreu, como que cada caso apresentou seu desfecho e assim a gente poder obter uma conclusão melhor a respeito do que eram esses tais eventos, de quantos eventos desse tipo aconteciam, entre outras coisas. Então, aqui no sumário a gente tem uma lista de casos que a gente vai abordar, essa lista é bem grande, ela envolve casos reais, envolve casos ficcionais, envolve casos que têm solução e envolve casos que não têm solução. Em cada um deles a gente vai procurar responder quando e onde o evento aconteceu, quais informações a gente pode extrair das notícias da época, quais as características de cada evento, como essas características permitiram que o evento ocorresse, se o responsável por eles foi identificado, por que ele foi ou por que ele não foi. Ah, você vai descobrir quem está por trás do caso do Max Headroom? É óbvio que não, porque solucionar esse tipo de coisa envolve ter acesso a documentos e registros da época que não estão mais disponíveis. E mesmo que a gente tivesse esses acessos, nada garante que a gente iria conseguir tirar uma conclusão melhor que as pessoas da época conseguiram tirar. Agora, entretanto, esses casos que não têm solução vão ter mais ênfase porque eu sei que é principalmente isso que vocês querem saber. Então a gente vai tentar levantar todas as informações possíveis a respeito desses casos e a gente vai analisar alguns boatos que surgiram a respeito desses casos. Por mais que a gente não saiba determinar o que é um caso com precisão, a gente consegue determinar o que um caso não é, por exemplo. Esse vídeo é a respeito especificamente dessas intrusões, tanto na TV quanto no rádio, e a gente não vai abordar estações de números, isso vai ter um vídeo só para isso, só para esse tema, ligações estranhas para programas de TV, gafes, brincadeiras que foram longe demais, por exemplo, quando Guerra dos Mundos foi narrado no rádio e as pessoas achavam que aquilo estava acontecendo de verdade. Aquilo muitas vezes aparece em vídeos a respeito de intrusões de TV, mas aquilo não é uma intrusão de TV, uma intrusão de rádio, nem uma intrusão de rádio. Aquilo o radialista simplesmente decidiu narrar aquele tema, não foi uma intrusão propriamente dita. E no final a gente vai extrair uma conclusão a respeito de tudo isso. Então eu tinha dito que a gente vai fazer em ordem cronológica. A gente começa em 1941 com uma reportagem que menciona que Hitler estava transmitindo um dos seus discursos e durante essa transmissão de rádio nós tínhamos uma voz que vinha aí da União Soviética, que fazia piadas durante o discurso de Hitler. Então zombava das coisas que Hitler estava transmitindo no seu discurso. Essa voz ocorreu numa transmissão de rádio durante a própria transmissão. Então, enquanto os ouvintes sintonizados ali naquela rádio ouviam o discurso de Hitler, eles também ouviam uma voz pertencia a um homem da União Soviética zombando do discurso de Hitler. Aqui a gente tem um artigo a respeito disso, uma notícia de 1941, na verdade, dizendo que isso foi ouvido lá em Londres. Então, a intrusão de rádio vinha da União Soviética, a transmissão vinha da Alemanha, e as pessoas em Londres foram capazes de ouvir tanto a transmissão de Hitler quanto a intrusão, e não temos mais detalhes a respeito do ocorrido, a respeito de quem exatamente estava por trás, a respeito de como isso foi feito. A gente vai entender como isso foi feito no decorrer do vídeo. Agora, é compreensível porque em plena Segunda Guerra Mundial a gente não tinha outras coisas mais importantes para se preocupar, além de determinar exatamente a origem dessa transmissão. E falando em União Soviética, a União Soviética entre 63 e 84 lidou aí com alguns problemas envolvendo intrusões em transmissões de rádio. Desde 38 a gente tem um artigo aqui que mostra que algumas pessoas faziam estações piratas na União Soviética que transmitiam mensagens contra o regime ou transmitiam música, especialmente música vinda dos Estados Unidos. Agora, aqui são simplesmente estações piratas. Não são propriamente intrusões, como é o tema desse vídeo. É dito, porém, que as estações soviéticas oficiais tentaram provocar interferência, então tentaram fazer uma intrusão na transmissão pirata e
esse processo falhou. A gente tem então uma notícia, a mais antiga delas, a respeito de uma intrusão propriamente pirata, é de 1963. É dito que os canais oficiais da União Soviética eram às vezes interrompidos com transmissões de jazz indecente e obscenidades, conforme descrito aqui. Todos esses jornais são de fora da Rússia, são jornais em inglês e nós não temos acesso a um banco de dados de jornais da época lá da União Soviética para a gente poder atestar isso precisamente. A gente também tem uma matéria de 1984 que trazia um resumo das principais intrusões que tinham ocorrido nas últimas décadas. Então é mencionado que as pessoas simplesmente compram equipamentos de rádio de segunda mão, fazem isso no mercado negro e criam estações piratas e essas estações transmitem na mesma frequência que as estações oficiais. Esses operadores de rádio podem ser facilmente rastreados, conforme a matéria explica. Inclusive, ela dá exemplo de vários desses operadores. A gente tem um cara que usava um nick chamado Cucumber. Cucumber, se eu não me engano, é Pepino ou... Pepino, exatamente. Cucumber é Pepino. E ele era simplesmente um trabalhador de uma fábrica química. A gente tinha um cara chamado Fortune, que era um estudante de ensino médio. Um outro que se identificava como Enigma era um eletricista. Essas estações de rádio poluíam o ar com obscenidades e, às vezes, elas interferiam em estações legais. Então é dito, por exemplo, que uma vez uma transmissão pirata interferiu numa transmissão da Aeroflot. Era uma empresa aérea e atrapalhou o trabalho de um médico que estava numa ambulância aérea tentando comunicar o status de um paciente. Um outro cara chamado Radio Millimeter, conforme indicado aqui, tinha construído um transmissor potente bastante para competir com a estação Mayak, uma estação oficial. E são citados aqui outros nomes: Troika, Integral, Green Gold seria Cabra Verde, Forget Me Not, Lords, Knights, Lawbreaker, entre outros. É dito que um operador jovem tinha sido acusado de preencher o ar com música pop e obscenidades. Inclusive, na cidade de Tashkent, os potenciais piratas tinham sido avisados que as atividades deles poderiam dificultar o envio para aeronaves e para linhas férias. Então aqui a gente tem um caso meio generalizado no qual as pessoas da União Soviética faziam rádios piratas e às vezes, essas rádios piratas interferiam com as rádios oficiais. Então não era propriamente uma intrusão assim planejada, uma coisa orquestrada como as intrusões que a gente vai ver no futuro, mas ainda assim são intrusões realizadas nos canais de rádio. Então agora a gente tem um caso mais interessante que ocorreu em 1966 na cidade de Kaluga. Aqui a gente tem uma matéria a respeito de um programa de música em Kaluga, fica a 200 km de Moscou, que foi interrompido por uma voz anunciando que haviam mísseis nucleares vindo dos Estados Unidos em direção às cidades russas. Evidentemente que as pessoas de início ficaram em dúvida se acreditavam nisso ou não, identificaram o responsável pelo sequestro, ele era simplesmente um jovem de 18 anos. Por mais que o governo russo tentava coibir essas ocorrências, a punição para esse jovem foi simplesmente ter seu equipamento apreendido e jurar que ele abandonaria o rádio amador. Aí menciona também que essas estações são geralmente mantidas por homens jovens que dão nomes como Gay Fellows, The Angels, Daisy e uma estação chamada Cowboys Pistol Shots. É mencionado também o caso de uma estação na Karuganda, acho que eu pronunciei corretamente, que sequestrou a transmissão de um avião que estava tentando pousar em clima ruim. É mencionado também uma outra estação que operava de forma ilegal numa fazenda, transmitindo música popular sobre demanda. Não tem mais informações a respeito de como que esse jovem foi pego, mas aqui a gente já tem uma informação muito importante, que um jovem de 18 anos, com equipamento não tão caro assim, foi capaz de inserir numa transmissão de rádio oficial. Então ele não simplesmente criou a sua própria rádio, ele invadiu a frequência de uma rádio não oficial e inseriu a sua transmissão nessa rádio oficial. E ao fazer isso, ele anunciou que estava tendo uma guerra nuclear com os Estados Unidos. Isso, evidentemente, poderia causar alguns estragos muito grandes, mas não foi o caso. Bom, a próxima interrupção, agora a gente falou bastante de rádio, vamos falar de interrupções de TV. Em 26 de novembro de 77, um programa de notícias da Inglaterra teve o áudio substituído durante cerca de 6 minutos com uma voz clamando ser Asteron. A gente tem outros nomes dessa voz, a gente vai falar isso no futuro. A mensagem dizia que esse Asteron representava o Comando Galáctico Astar, é meio evidente que esse cara seria um alienígena, e a mensagem dizia que o planeta entraria na Era de Aquário e instruía os espectadores e toda a humanidade a abandonar armamentos
e viver em paz. A gente tem uma suposta gravação aqui, lá no YouTube, mas a gente sabe que as imagens da gravação pelo menos são falsas. Essas imagens aqui foram simplesmente inseridas para ilustrar o evento e não correspondem definitivamente à mensagem real. Agora, quanto ao áudio, a gente não tem certeza. É possível que esse áudio seja uma recriação da mensagem original. Por quê? A gente tem várias transcrições, a gente tem alguns documentos que mostram que essa mensagem foi gravada em fita, em certos momentos, mas a gente não tem nenhuma confirmação de que essa mensagem foi realmente gravada e depois enviada na internet. A gente sabe que essa fita existe, mas a gente não sabe qual que é o paradeiro da fita que contém essa mensagem. Então vejam aqui para ter uma ideia de como que essa intrusão aconteceu, mas não considerem esse vídeo aqui como sendo o vídeo real da intrusão. Tem alguns casos que eu vou mostrar o vídeo real da intrusão, mas nesse aqui nós simplesmente não possuímos esse dito vídeo. Então aqui tem a mensagem inteira, você pode ler depois. A mensagem basicamente informa que tem uma nova era, uma época de paz, de evolução espiritual, mas que para isso os governantes têm que abandonar a guerra, têm que renunciar à violência e têm que passar para uma nova fase aí de paz, conforme está tudo descrito aqui. O nome Astar já era usado por diversos ufólogos que desde 52 clamavam um contato com alienígenas, e também essa mensagem de nova era, tudo mais, era simplesmente popular nos movimentos da época. Agora a gente nunca localizou quem fez a transmissão, mas a gente sabe como a transmissão foi feita e a gente sabe por que a gente não sabe quem fez a transmissão. Então, essa transmissão aconteceu porque uma torre lá em Huntington retransmitiu um sinal estranho ao invés do sinal que essa torre deveria transmitir. Como assim? A gente tinha uma torre em Huntington e essa torre funcionava pegando um sinal que vinha pelo ar através de ondas eletromagnéticas e retransmitindo para outras estações ou para os espectadores. O que a pessoa que sequestrou a transmissão fez? Ela simplesmente levou outro transmissor próximo a essa torre e fez uma transmissão na mesma frequência para essa torre em potência maior que a potência recebida pela torre. Então você não precisa aí de uma potência tão grande assim, porque você está muito perto da torre. Essa torre está recebendo normalmente sinais que vêm de longe, e como você está perto, você não precisa de uma potência tão grande para poder produzir um sinal com uma potência maior que a potência que a torre recebe normalmente. Inclusive, a potência ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância em que você está do local. Então, a gente vai falar disso no Max Headroom, mas se você está a uma distância 3 vezes menor que a fonte que a torre deveria retransmitir normalmente, então tudo que você precisa é de uma potência 9 vezes menor que a potência original, que é a potência do sinal que normalmente emite. Porque o sinal ele chega com uma potência 9 vezes menor no local quando você considera o sinal na fonte. Bom, essa versão que eu acabei de contar para vocês não foi a minha dedução, isso aqui foi o que uma matéria de 29 de novembro de 1977 conta, conforme você pode ler a respeito aqui, traz exatamente as mesmas informações, e posteriormente os representantes da companhia de televisão alegavam que a investigação tinha sido concluída, que eles sabiam o que tinha acontecido, eles sabiam quais vulnerabilidades tinham permitido que isso acontecesse, foi o que eu acabei de falar, mas que eles não tinham como saber quem fez, porque para isso eles tinham que saber quem estava perto do transmissor naquela hora retransmitindo. E obter essa informação não era tão simples assim, quando você não pode voltar no tempo para ver exatamente o que está acontecendo. E é dito, e aqui é bem interessante que isso aconteça, que as informações, os detalhes técnicos não iam ser divulgados para evitar que novos incidentes parecidos acontecessem. A gente tem uma revista ufológica em 78 que menciona um jornal chamado The Sunday Times, de 4 de dezembro de 77. Essa intrusão aconteceu no dia 26 de novembro, né, conforme está indicado aqui, que traz mais alguns detalhes. Essa matéria do Sunday Times, que a gente não conseguiu recuperar, afirmava que alguns estudantes tinham aparecido com uma van usando cerca de 80 euros de equipamento e uma bateria de carro, foram perto ali do transmissor e enviaram o sinal pirata. Não tem mais informações a respeito de como que o Sunday Times fez essa apuração. Isso também é mencionado num artigo da 14 Times, mas a gente não tem mais detalhes, eu não consegui recuperar o Sunday Times para entender exatamente como que eles chegaram nessa dita conclusão.
Agora, algumas pessoas alegam que várias pessoas em lugares diferentes ouviram nomes diferentes na transmissão. Isso é um tanto difícil de explicar quando você tem um único transmissor sequestrado. Agora, o que eu fiz foi uma busca por cada um dos nomes possíveis. Então aqui a gente tem uma série de nomes, como vocês vão ver, e verifiquei quais nomes surgiram em qual momento. O mais antigo deles, Asteron, surgiu precisamente no dia 30 de novembro de 77. Como você pode ver nessa matéria aqui. O incidente aconteceu, como eu disse, no dia 26. Então Asteron é o nome que mais aparece quando a memória está fresca, quando a coisa acabou de acontecer. Aí a gente tem o nome Gramarra, conforme está indicado aqui. Isso foi obtido de uma fita que foi entregue aqui. Esse babiafi.uk é simplesmente um blog pessoal, mas aqui ele traz algumas evidências. E esse nome Gramarra vem justamente da revista ufológica. É dito que foi entregue uma fita gravada. Então, essa fita foi entregue anonimamente na LBC, conforme está indicado aqui. Nesse caso, como Gramarra é um tanto diferente de Asteron, talvez as pessoas na LBC deveriam ter feito novas investigações a respeito de quem entregou essa dita fita, porque parecia diferente com o que as pessoas lembravam nos resultados. E quando eu falo aqui, Asteron apareceu em 77, Gramarra em 78, não significa que a gente ficou em jejum de 77 a 78 com nomes. Não. De 77 até 78 as pessoas somente mencionavam Asteron. Depois o nome Gramarra foi mencionado, depois em 79 apenas o nome Vrilon, conforme indicado aqui, foi mencionado. Então, 2 anos depois do incidente, esse nome surge. Bramarra, provavelmente uma versão de Gramarra, simplesmente. Isso foi obtido através da mesma informação de 78. E a gente tem Gilon e Glon, que foram mencionados, eu achei a primeira vez aqui, apenas em 2007. Então, na verdade, não foi que cada um ouviu um nome diferente lá em 77. O que aconteceu foi, em 77 as pessoas ouviram Asteron, conforme está indicado aqui, e ao longo do tempo as pessoas foram adicionando novos nomes. Hoje parece que todo mundo lembra um nome diferente, mas os nomes foram surgindo ao longo do tempo. Durante aí, pelo menos 1 ano as pessoas só falavam em Asteron, conforme está indicado aqui. Se por acaso você achar alguma ocorrência desses nomes de antes da época em que a gente está lidando, então, por favor, me avise, porque isso vai ajudar bastante na investigação, isso vai ajudar bastante a gente entender exatamente o que aconteceu. Mas a pesquisa é bem simples de fazer. Coloque entre aspas aqui, aí vai aparecer um monte de coisa que é falso positivo, você vai ter que achar um jeito de filtrar melhor, então você pode colocar, por exemplo, na Inglaterra, e aí você pode tentar filtrar por data, e aí você pode tentar colocar 1977 até 2001, e aí a coisa vai ficar um pouco melhor para você buscar, e você vai ver que a coisa está pelo menos um pouco mais condizente. Nesse caso aqui, Vrilon apareceu em Minnesota, então vamos tirar aqui o Reino Unido, vamos colocar os Estados Unidos, e agora sim você vai ter as informações. Então aqui tem o resultado 77, Vrilon 78, e perfeito aqui, Minnesota 79, conforme está indicado aqui. Então, se você achar mais nomes de antes, me avisem, mas ao que tudo indica, não é. Ou seja, a gente não sabe quem fez a transmissão, mas a gente sabe que ela não requer nenhum tipo de informação fantástica, nenhum tipo de explicação sobrenatural que requer uma nave alienígena estacionada. Ela foi feita levando um transmissor pirata perto para o transmissor em Hamilton. Com isso, esse transmissor em Hamilton passou a retransmitir o sinal do canal de áudio que era mais forte no momento. Esse sequestro envolveu apenas o áudio, conforme está indicado. Não seria fácil a gente descobrir quem foi, porque isso envolveria rastrear um sinal que não era mais transmitido. E a questão dos outros nomes, como eu mostrei, surgiram apenas depois. Bom, agora vamos falar de uma intrusão que ocorreu em Escarfinada. Aqui você pode achar ela no YouTube. Essa intrusão mostra pessoas encarando a câmera e uma mensagem dizendo: "Nós vemos enquanto você dorme". Parece assustador, mas na verdade isso aqui está dentro de uma trama que envolve tranquilizantes na água, médiums que são capazes de fazer pessoas dormirem e uma máquina que é um conversor de sonhos. Isso se passa numa cidade que está presa para sempre nos anos 70. Isso aqui é uma história ficcional dentro de uma trama ficcional que se passa no universo ficcional de Scarfolk, que é uma cidade criada pelo escritor Richard Litter, conforme está indicado aqui. Então, não, esse incidente não aconteceu. Ele entra na primeira categoria de ficção. Vamos avançar, então. Protestos na Polônia. Em 1985, um incidente bastante peculiar, 4 astrônomos que
trabalhavam na Universidade Nicolau Copérnico de Torum, usaram um transmissor de TV equipado no 10º andar da universidade para sobrepor as seguintes mensagens, em polonês, evidentemente: chega de aumento de preços, mentiras e repressão, e boicotar as eleições é nosso dever, solidariedade em Torum, conforme está indicado aqui. Isso foi feito em transmissões da televisão estatal. Aqui a gente tem parte do equipamento que foi apreendido depois. Essas mensagens foram transmitidas, estima-se, para 120 mil habitantes que assistiam o noticiário em 2 ocasiões. Na segunda ocasião, a polícia conseguiu chegar ao local e encontrou os cientistas em flagrante. Eles foram presos, o equipamento foi apreendido e depois de 3 meses eles foram liberados, sendo condenados a pagar uma multa de $100. A gente não tem muito detalhe a respeito de como isso foi feito, mas a gente acredita que a primeira transmissão permitiu que as autoridades levantassem evidências e planejassem o que fazer na segunda transmissão. Quando a segunda transmissão ocorreu, foi mais fácil rastrear a origem desse sequestro. E aí os comentários dos vizinhos, que provavelmente viram a coisa acontecendo, também devem ter ajudado a localizar os infratores. Ao menos é o que consta nesta reportagem aqui. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem foi imagens que foram sobrepostas na programação usual. Então, a gente tinha a programação usual e em cima da programação usual, essas mensagens aqui apareceram. Beleza, vamos falar aqui agora de uma intrusão em rádio. No programa do Wally Phillips, em 1985, teve uma invasão que durou 23 segundos de uma voz fazendo comentários sexualmente explícitos. Vocês vão ver, a partir de agora, que várias intrusões têm conteúdo aí pornográfico e provavelmente isso vem do fato de que esse assunto é um assunto tabu, então as pessoas, quando fazem uma intrusão, decidem colocar. Nesse caso, mais uma vez, os engenheiros se recusaram a fornecer mais detalhes sobre como o ataque foi feito. Eles simplesmente afirmaram que vinham observando tentativas de intrusão há 3 semanas. Esse é um caso sem solução, pelo menos até onde a gente sabe, não foi descoberto o responsável por isso, mas a parte mais importante, a moral da história mais importante aqui, é que e isso vai ser um costume daqui para frente. Os engenheiros normalmente descobrem o que acontece, mas não falam o que acontece. Que é para evitar que as pessoas reproduzam a mesma coisa. Porque se isso foi feito numa rádio, você faz isso em outras rádios. E quanto menos pessoas sabendo, olha só, desse jeito aqui a gente consegue invadir uma rádio, melhor, porque menos invasões em rádio a gente vai ter. Agora a gente está em 86 e a gente vai falar a respeito do Capitão Midnight. Esse próximo evento ocorreu no dia 27 de abril desse ano, e nesse evento a transmissão de satélite da HBO exibiu 4 minutos e meio de uma imagem estática dizendo boa tarde, boa noite HBO, do Capitão Meia-Noite, Midnight, $12,95 por mês, de jeito nenhum. Showtime, Move, Channel, Beware. Então, Showtime, canal de filmes, preste atenção. Alguma coisa nessas linhas. Simplesmente essa imagem estática foi exibida. Nos demais casos aqui a gente falou de rádio e a gente falou de transmissões feitas sequestrando um retransmissor. Mas aqui a coisa foi muito mais complexa, porque aqui o que foi sequestrado foi um satélite. O responsável, a gente vai falar dele daqui a pouco, sequestrou o sinal do satélite Galaxy One, que tinha sido lançado em 1983. É este satélite aqui. A HBO então recebeu várias cartas que inclusive ameaçavam mudar a órbita do satélite. E isso dificilmente alguém seria capaz de fazer aqui da Terra. E a HBO não era capaz de dizer se essas cartas faziam ameaças vazias ou não. Então, nas próximas horas do evento, tanto o FBI quanto a FCC foram envolvidos. Aqui no Brasil, a gente tem a Agência Nacional de Telecomunicações. Lá, a gente tem, não essa FCC, a FCC Estados Unidos, que corresponde à Comissão Federal de Comunicações, bem semelhante. Então, o objetivo dessas duas organizações é descobrir quem fez a intrusão. A primeira coisa que as organizações levaram em consideração é que para fazer um negócio desse você precisa de uma estação de comunicação terrestre. Um estudante numa van pode conseguir sequestrar um retransmissor, mas ele não vai conseguir sequestrar o satélite. Para isso, você precisa de uma estação terrestre com uma baita potência. A gente tinha 2.000 estações nos Estados Unidos que davam conta desse recado. Agora, essa mensagem aqui, ela continha letras, imagens, cores e tudo isso foi analisado. E com isso descobriu-se qual era o equipamento exato para produzir a dita mensagem. Então a gente teve uma lista de 4.000 proprietários desse equipamento e a gente cruzou as duas. Cruzou as estações com equipamentos, porque quem fez isso estava numa estação dentre as 2.000 com um equipamento dentre os 4.000. Com isso a gente reduziu a lista para 500 suspeitos. Aí,
a gente eliminou as estações que não estavam operacionais naquela noite ou que estavam ocupadas transmitindo outra coisa, porque uma estação não transmite duas coisas ao mesmo tempo. Com isso, a gente reduziu a lista para 12 estações. A partir dessas 12, que é um número bem mais humanamente possível de investigar, a gente começou a entrevistar as pessoas e foi dada a tarefa de cada uma dessas estações transmitir um sinal igual a esse aqui que apareceu na HBO. E aí eles fizeram uma competição, digamos assim, de qual estação exibia um sinal mais parecido com o sinal original. E a estação na Flórida venceu aí o concurso. E com isso a gente apontou o suspeito, um cara chamado John McDougall, que estava naquela noite na estação. Aqui a gente tem um jornal que explica exatamente como isso foi feito, mesma coisa que eu expliquei, e eles acertaram. O McDougall era culpado pelo incidente. Ele foi entrevistado algumas vezes, foi intimado a comparecer no tribunal, e o responsável aí pela intimação aconselhou que ele fosse atrás de um advogado. Então ele, conversando com o advogado, ponderando todas as possibilidades, decidiu que era melhor se declarar culpado. Ele então recebeu uma multa de $5.000 e foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Agora, você deve estar pensando, tá, no caso lá do alienígena britânico, que inclusive ele falou com sotaque britânico, diga-se de passagem, a gente teve quase nenhum esforço para identificar. Por que aqui foi diferente? Isso é respondido por uma reportagem publicada na Mother Jones em outubro de 86. Essa reportagem deu mais detalhes do que aconteceu, explicou que nesses 4 minutos o McDougall e os engenheiros da HBO competiram para quem enviava um sinal de maior potência, e isso foi desistido quando chegou em 2.000 watts por medo de danificar o satélite, ou seja, se quisessem poderiam danificar o satélite. É dito que você pode comprar um transmissor de 4.000 watts por cerca de $40.000, mas para fazer uma interferência você só precisaria de 200 watts, não muito. É mencionado que livros sobre a localização e a frequência dos satélites podem ser facilmente adquiridos por qualquer pessoa e que o atacante poderia, caso ele quisesse, ter escolhido outros 3 satélites, um deles da Marinha. Quando você hackeia um satélite da Marinha, você pode mandar mensagens de emergência para, por exemplo, causar uma terceira guerra mundial, conforme essa charge aqui mostra. Então, nesse caso, a gente teve uma mobilização tão grande, tão eficiente, porque a gente estava frente a uma ameaça não só ao patrimônio, porque um satélite não é nada barato, mas também à segurança nacional, porque o atacante poderia causar muito mais danos se ele sequestrasse o satélite correto. Aí, como que esse cara foi localizado? Porque para isso você tem que usar um equipamento muito caro. E justamente para realizar isso, você tem poucos equipamentos, você consegue filtrar a lista para um número menor. Aí agora você deve estar pensando, como que o cara soube exatamente para qual satélite apontar? Pois é, a reportagem da Mother Jones, eu esqueci de falar isso mais cedo, também mostra como que qualquer um poderia comprar livros que indicam a posição dos satélites e a frequência. Então, não era uma tarefa difícil. Você só precisaria ter controle da estação na Flórida, e o McDougall trabalhava na estação da Flórida na qual isso aconteceu, e a partir daí ele poderia apontar a antena para onde ele quisesse, apontou no lugar certo, fez a transmissão, conseguiu o controle do satélite, e graças a esse incidente foi aprovada uma lei que criminalizava, tornava as punições muito mais rígidas para o que ele fez, porque até o momento a gente não tinha muito como enquadrar quem fizesse essa coisa do tipo. E essa lei foi útil, porque em 87, no dia 6 de setembro, teve uma intrusão de 10 a 15 segundos no canal da Playboy, que trazia uma mensagem religiosa, dizendo algo como mantenha o sábado santo, alguma coisa desse gênero, num canal, evidentemente, de filmes adultos. E uma mensagem semelhante também foi exibida no canal igualmente impróprio, chamado Ecstasy. O XXX aqui significa exatamente o que você imagina que significa. Que a gente tem uma notícia a respeito disso, dizendo inclusive para se arrepender dos pecados, etc. E para identificar o responsável, usou uma abordagem bem semelhante. Tinham 370 estações dos Estados Unidos com uma antena de tamanho suficiente para provocar interferências. Daí, a gente filtrou para 178 que podiam fazer transmissão de vídeo. Então, foi verificado que os caracteres exibidos na mensagem, aqui a gente felizmente não tem uma foto da mensagem, tinha sido gerado por um equipamento específico. E a gente tem um cara chamado Michael Marcos, que já tinha trabalhado no caso do Capitão Meia-Noite, trabalhou nesse e vai trabalhar num caso muito importante, que talvez você já imagine qual é. Ele testemunhou no tribunal, dizendo que o começo do episódio de interferência foi marcado por 1,67 segundos de granulação. Essa granulação era compatível com a interferência que um gerador específico produz quando ele muda de potência.
Então, com isso, com essas informações, a gente chegou na instalação da CBN, que era uma rede cristã, e que possuía os ditos equipamentos e possuía um gerador cujo tempo era 1.66, 1.67 e 1.68 em três testes, ou seja, bem perto do 1.67 que a gente observou. Agora, a gente apontou o único empregado que estava lá na hora do incidente, um cara chamado Thomas Hayne, e ao contrário do McDougall, que falou, não, fui eu mesmo que fiz e pronto, o Thomas Hayne negou que ele tinha feito. Então, com isso, a gente teve aí todo um impasse em que o júri não conseguia chegar a um veredito, todo esse trâmite levou alguns dias até que isso fosse solucionado. O júri ia para casa, voltava, retomava, ouvia as pessoas, tentava ser convencido. Mas no final o cara foi condenado a $5.000 e a 1 ano de liberdade condicional e 150 horas de serviço comunitário, sendo o primeiro enquadrado nessa nova lei. Então aqui a gente tem mais um caso no qual esse tipo de ação clama, né, por medidas mais drásticas, porque isso envolve, claro, equipamentos caros e recursos estratégicos. Finalmente chegamos na menina dos olhos aí, o incidente Max Headroom. A gente vai falar sobre ele, tem bastante informação a esse respeito, mas é claro, a gente não vai descobrir quem que é o cara por trás dele, mas a gente vai apontar algumas pessoas que não são o cara por trás. Então vamos lá, eu não tenho a mínima ideia se desde o começo eu estou falando certo, mas o Max Headroom, eu acho que essa é a pronúncia, mas eu não sei, é um personagem que foi criado em 85, ele tinha uma voz eletrônica e apareceu em séries, num filme e em alguns comerciais de Coca da época. Na noite do dia 22 de novembro de 1987, 2 transmissões de TV foram interrompidas por vídeos de uma pessoa fantasiada de Max Headroom na frente de um fundo de metal. Então o Max Headroom original aparecia aqui num fundo que era um fundo bem computador mesmo, várias linhas e formas geométricas que alternavam. Esse Max Headroom da Deep Web aí foi feito com um fundo de metal desses de porta de loja e uma pessoa usando uma máscara. A gente tem aqui 2 vídeos, você já deve ter assistido isso. O primeiro deles mostra simplesmente a pessoa fantasiada balançando no fundo de metal, conforme mostra aqui. Deixa eu tirar o som, não sei se poluiu, mas depois de um tempo preto a gente tem simplesmente isso aqui. A gente não tem nada além dessas. Perdão pelo som, isso termina abruptamente, vocês vão entender mais adiante por quê. Essa interrupção ocorreu na WGN às 9 horas. Depois, às 11h20, não sei se vocês estão ouvindo o trem apitando, a gente teve uma segunda interrupção. Nessa interrupção, o Max Headroom chama o Chuck Swirsky de liberal. Ele diz, ele é um nerd, não se refere a precisamente quem. Ele parodia um anúncio em uma série da época, ele mostra o dedo do meio, e o dedo parecia estar dentro de um vibrador, alguma coisa assim. Ele afirma que ele fez uma obra-prima para os maiores nerds de jornais do mundo. Isso é uma referência ao nome da WGN, que em inglês significa o maior jornal do mundo. Ele discute que tinha uma luva e essa luva foi compartilhada com o irmão. Depois tem um corte e é mostrada uma imagem aí de perfil do Max Headroom com as nádegas expostas e uma mulher batendo no Max Headroom com um mata-mosca, conforme está mostrado aqui. Aqui a gente tem vários trechos, então ele mostra aqui uma garrafa de coca, faz um mini comercial, brinca aí com o vibrador, pega a luva e depois tem aqui essa cena de perfil no qual a gente tem um corte. Esse corte é importante para a gente, descartar uma pessoa que vai aparecer no 4chan depois. Mas vamos lá. Como que essas transmissões foram feitas? Da mesma forma que a transmissão do incidente do ET, lá de 77, foi feita, usando um transmissor. Então, para isso, você tem as 2 redes, você tem tanto a WGN quanto a WTTW, foi a segunda rede no qual a intrusão aconteceu, e essas 2 redes de TV tinham transmissores. Então a WGN tinha um transmissor no topo do edifício John Hancock, e a WTTW tinha um transmissor no topo da Willis Tower. A dita Willis Tower hoje se chama Willis Tower, mas na época era Sears Tower. Aqui você tem a localização dos 2 retransmissores e esses transmissores recebiam o sinal dos estúdios, tanto da WGN aqui quanto da WTTW, conforme esse mapa aqui indica. Então, a transmissão foi feita trazendo um transmissor com a imagem aí do Max Headroom apanhando na bunda, colocado em algum ponto próximo das 2 torres.
Então, você estando próximo das duas torres, você não precisa de tanta potência, porque esse sinal aqui está longe. Um sinal perto com uma potência baixa pode ter potência maior do que o sinal que está longe, porque, como eu disse, a potência cai aí em função do quadrado da distância. Então, isso é bastante interessante. O fato disso, você ter essa distância entre os dois e o fato dessas duas torres estarem perto, indica que a transmissão foi feita em algum local perto dessas duas torres usando um transmissor, provavelmente no topo de um edifício, que permitia uma linha de visão clara para as duas torres. Isso foi não o que só eu afirmei, mas o que um engenheiro da própria WGN afirmou no dia seguinte, dizendo que o incidente provavelmente foi feito por alguém trabalhando no topo do prédio com uma linha de visão. No dia 24, a gente tem os engenheiros mais uma vez relutantes em dar detalhes sobre como os ataques foram feitos, mas ainda assim mostrando que eles entendiam como os ataques tinham acontecido. Beleza, a gente então teve uma investigação. A investigação envolveu aí a FCC, a Anatel americana e também o FBI. E a gente tem uma reportagem na Vice que detalha a respeito de como essa investigação aconteceu. A reportagem diz que teve acesso ao relatório do FBI através de uma requisição FOIA. FOIA seria ato de liberdade de informação, que permite você obter. Agora, ela não deixa link para o dito texto. E eu mandei uma mensagem para o jornalista, ele ficou de procurar uma cópia. Se ele achar uma cópia e conseguir me mandar essa cópia, a gente vê o que fazer com essa cópia. Se for muita coisa, eu posso fazer um vídeo só sobre ela. Se for pouca coisa, eu faço um adendo. E se não tiver cópia, a gente fica sem cópia. O relatório foi escrito por quem? Pelo Michael Marcos, que eu tinha falado agora há pouco, que tinha trabalhado tanto no caso da Playboy quanto no caso do Capitão Meia-Noite. Esse cara era especialista, como vocês devem ter imaginado, e ele reitera essa mesma explicação. Ele diz que tudo que o invasor precisou fazer foi ligar o equipamento de transmissão no lugar alto o bastante. Ele reitera que, mais uma vez, a questão da potência, que eu tinha acabado de dizer, e os engenheiros das emissoras tinham dito que para fazer isso você precisaria de um equipamento muito caro. Mas o Marcos, que trabalha no FBI, diga-se de passagem, chegou numa conclusão divergente. Ele disse que esse equipamento era vendido por preços mais baixos no mercado de rádio amador, que você precisaria também de uma antena de prato para fazer esse processo. Quanto mais perto do local você tivesse, menor essa antena tinha que ser. O Marcos diz que eles tentaram descobrir a identidade do cara mascarado, deram um zoom na bunda do cara para ver se tinha alguma marca ali, não encontraram nada. Isso está escrito aqui, está mencionado, que é dado zoom justamente na parte em que tem a bunda do cara. E também foi feita uma investigação a partir do fundo que aparecia lá. O fundo tinha cerca de 2,4 metros e era feito de metal industrial. Então eles começaram a pensar quais armazéns, quais locais da cidade poderiam ter sido feito o vídeo. E o Marcos levantou um suspeito. Mas chegou na hora do vamos ver, que era vamos na porta dos caras, bater lá, perguntar mais coisas, e os responsáveis da FCC e tal não estavam muito afim de fazer isso. Eles estavam tanto relutantes de colocar a mão na massa e ir atrás desse tipo de coisa. Eles estavam mais acostumados com casos assim normais e não estavam muito confortáveis em fazer isso. Então, eles não tinham mandato, eles não tinham evidências mais palpáveis, e não tinha tantos esforços assim para investigar, não tinham tantos motivos para investigar, e o Marcos disse que ele não ia perder o sono com um caso em que ninguém morria e não tinha nenhum tipo de dano. Esse incidente não era um perigo para a segurança do público ou para equipamentos caros, ao contrário do caso de satélite. Aqui não, aqui a gente não tinha tantos riscos assim como envolvido anteriormente. Depois, ao longo do tempo, na verdade 2 dias depois, um apresentador fez uma brincadeira inserindo trechos da intrusão e zoando a FCC. Na época, as pessoas também discutiram o caso, especialmente nas Bulletin Board System, que era um software de computador precursor dos fóruns da internet. A gente tem aqui várias conversas arquivadas, e numa delas a gente tem um cara chamado The Chameleon, conforme está indicado. Ele disse que ele estudava o assunto e que as emissoras tinham transmitido uma fita chamada Bo, um Max Headroom feito em casa. E ele termina dizendo: nós atacaremos novamente. Ninguém sabe até hoje se o Chameleon estava falando a verdade, então ele realmente viu a fita, sabe do que aconteceu, e ele tem propriedade para dizer que outro incidente ia acontecer, o que não aconteceu, ou se ele está simplesmente clamando a autoria de uma coisa que ele não participou. A gente tem outra postagem no qual ele reitera mais uma vez que você não precisa de muita potência para fazer esse tipo de coisa. Só precisa de uma potência maior e o sinal da WGN iria se cancelar.
Aí em 2003, né, a gente tem um usuário do 4chan que disse estar por trás do incidente. Ele disse que ele estava bêbado com um amigo, entrou no estúdio e começou a gravar sem querer. E ele, tamo ao vivo, pronto, fez. Qual que é o erro desse relato, além, claro, de que ele é feito por uma pessoa anônima que não trouxe nenhuma evidência no 4chan, o vídeo não foi feito ao vivo. O vídeo aqui do Max Headroom mostra claramente um corte acontecendo aqui entre o momento em que ele faz as palhaçadas e depois o momento em que ele apanha com o mata-moscas. Então, não, isso não foi gravado ao vivo, conforme dito aqui. Além disso, isso foi postado por um anônimo no 4chan que não trouxe nenhuma evidência, e as pessoas precisam parar de levar a postagem de anônimos no 4chan sem evidências a sério. Legal. Agora a gente tem uma hipótese um pouco mais elaborada, mas ainda assim improvável, que foi publicada pela primeira vez, ou melhor, pela segunda vez, num fórum em 2011. Essa postagem cita um blog, e esse blog não existe mais, a gente não encontrou nem o link de onde esse blog surgiu. É dito então que essa história se passa primeiro em Bloomington, Indiana, no qual havia uma banda chamada The Blood Farmers. O vocalista dessa banda era o Eric Furrier. Quem é Eric Furrier? Talvez você se lembre que lá em 2018, depois do vídeo dos amiguinhos, eu fiz um vídeo sobre Shay St. John. Shay St. John é uma personagem, uma espécie de boneco, meio manequim, meio fantoche, criado pelo dito Eric Furrier, que não tem nada de misterioso, é simplesmente uma personagem. O Eric conhecia edição de vídeo, diz essa história, e ele produzia vídeos para a banda. A banda queria transmitir os clipes para uma audiência maior, e pensaram, vamos invadir uma transmissão de TV. E alguns amigos do Eric estudavam comunicações, eles tinham acesso a equipamentos de TV. Esses equipamentos vinham da IUS-TV, que era uma estação mantida lá pela universidade. É uma estação de universidade, então são equipamentos aí geridos, mantidos pelos estudantes. Agora, se eles fizessem um vídeo autoral da banda, invadissem a transmissão, eles seriam pegos. Então eles decidiram fazer algo brincando, aleatório, bizarro, e assim surgiu o Max Headroom. O Eric seria o Max Headroom, o cara vestindo a máscara. Então os jovens foram para Chicago, fizeram as instruções e o resto é história. Agora, a postagem afirma que as investigações do FBI chegaram no Eric e confirmaram que eles tinham equipamento e usaram muita potência no momento em que ocorreu a intrusão. A banda disse que não, que era só um vídeo de música. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que a investigação do FBI aponta exatamente o contrário, segundo a reportagem da Vice. A reportagem da Vice não menciona em momento algum o Eric Furrier ou um suspeito envolvendo uma banda. Nada do tipo, nem banda, nem universidade, nem Eric, nada. Inclusive mostra o contrário, mostra que a investigação não chegou a bater em portas, não chegou a perguntar pra gente. Levantou um suspeito, levantou suspeitos, mas não chegou a entrevistar esses suspeitos. Então isso já é contraditório com o informado pela teoria. E também o Eric faleceu em 2010. A reportagem da Vice conversou com um dos amigos do Eric que negou a história. Disse que o Eric, na época, tinha 19 anos, não conhecia edição de vídeo, eles não eram amigos de estudante de comunicações, que faziam parte aí, supostamente, da Universidade de Indiana e fornecendo equipamento, eles não conheciam ninguém dessa área, eles não tinham acesso a equipamento de TV, portanto, os amigos só tiveram em Chicago uma vez para assistir a um show. Então a gente já eliminou o cara do 4chan por razões óbvias. Essa história aqui a gente pode eliminar provavelmente. Se eu conseguir o arquivo do FBI vai ser muito melhor, porque eu vou poder simplesmente olhar se tem ali marcado, mas a Vice olhou, afirmou que não tem. E agora a gente tem uma história mais crível que ficou em aberto. Essa história foi narrada em 2013 por um cara chamado Bowie J. Poag. Às vezes o Word tem essas de dar um espaço colossal quando não precisa. Ele diz que ele era um adolescente de 13 anos quando isso aconteceu. Ele se interessava por essa cena de hackers e às vezes a galera fazia encontro presencial. Ele conhecia dois irmãos, que ele sabe o nome completo, mas ele manteve anônimo, J e K. O K vivia com a namorada num apartamento e o J era o irmão mais velho de K, só que o irmão mais velho de K tinha autismo e vivia com os pais e o K tentava cuidar do J. A primeira evidência circunstancial é que o J tinha um humor semelhante ao apresentado pelo Max, ou seja, um humor sexual, piadas um tanto dispersas e tensas, conforme o Max apresenta. É dito então que num desses encontros presenciais, o Poag ouviu conversas a respeito de que o J ia fazer algo grande no fim de semana. Depois eles foram no Pizza Hut, mais tarde, e o Poag perguntou para eles o que seria algo grande. E alguém disse, só assiste o canal 11 hoje. Aqui a gente tem um problema porque há dúvidas a respeito da entonação dessa frase. Se foi algo como assiste o canal 11 ou se foi algo como vai assistir canal 11. A gente vai falar disso depois. Mas o que é canal 11? Canal 9 é a WGN. Canal 11 é a
TTW, que foi onde justamente aconteceu a invasão maior. Então aqui tem mais uma informação interessante, é que a invasão que ocorreu na WTTW faz várias referências a pessoas envolvidas com a WGN. Então isso indicaria que a transmissão era originalmente planejada para a WGN, conforme a primeira tentativa de transmissão aconteceu. Por que a transmissão da WGN deu errado? Porque durante esse processo haviam engenheiros na torre que simplesmente foram lá e mudaram a frequência da transmissão, impedindo que esse negócio continuava. Agora, na WTTW isso não deu certo. Isso foi tentado ser feito na WTTW, mas não haviam engenheiros no momento ali trabalhando para poder realizar esse tipo de coisa. Então, por isso, a intrusão ocorreu durante toda o seu comprimento, né? Aqui justamente é o começo e aqui é o final. A transmissão não foi interrompida por nenhuma coisa externa em momento algum. Ou seja, eles mandaram assistir o canal 11 e a intrusão deveria originalmente, conforme dito, acontecer no canal 9. Mas vamos adiante. Deixa eu voltar aqui justamente para a parte em que isso acontece. Então na volta, o Poag pegou carona com o Jota num carro pequeno. Esse carro tinha vários manuais de instrução, que pareciam coisa militar assim de rádio, todo tipo de coisa. Ele estranhou que todo mundo estava em silêncio, ele tentou puxar conversa com o Jota e ele percebeu que o Jota respondia frases assim aleatórias em vários assuntos. E durante uma conversa, às vezes ele falava assim, quando não tinha exatamente ideia do que falar. Isso era bem parecido com o que o Max Headroom fez na intrusão. Ele usa esse tipo de trejeito aqui várias vezes e ele também fala coisas sem sentido, conforme você percebeu. Diz que o fulano é um nerd, depois chama o outro de liberal, depois fala alguma coisa sobre a luva, depois faz um comercial de coca, depois mostra um vibrador no dedo, coisas assim, totalmente aleatórias. Depois ele começou a falar com o Jota sobre hobbies e o Jota falou que ele estava orgulhoso de que ele recentemente tinha obtido um rádio da polícia e com isso ele sabia sobre assuntos policiais. Ele mostrou que sabia muito de transmissão, de eletrônica e ele não lembra exatamente como que ele obteve essa informação, mas o Jota amava jornal e o Max Headroom menciona jornal várias vezes. E o Max Headroom menciona um desenho chamado Clutch Cargo. Eu também não tenho a mínima ideia se eu pronunciei corretamente. O Jota ele faz uma estimativa de quantos anos o Jota tinha, corresponde a esse desenho aqui, e ele verifica que a idade do Jota era condizente com ter passado a infância assistindo a esse desenho. Então ele conclui que o Jota provavelmente era o Max Headroom, mas na cena final, no qual o Max Headroom apanha na bunda, era o K, porque o Jota nunca deixaria alguém ver ele seminu. E isso condiz com a frase que o Max Headroom profere a respeito do irmão. E a mulher espancando aí o Max Headroom, na verdade, seria a namorada do K. Esse vídeo foi feito por 3 pessoas, o que é condizente mesmo com o que ocorreu no vídeo. Aí a gente tem um outro usuário chamado Anonymousit, que disse que ele conhece o apartamento, conhecia as pessoas, e ele também acha que o Jota e o K são responsáveis. Além disso, ele viu equipamento pesado de audiovisual na época. E que na época tinha alguns rumores de quem tinha feito, as pessoas meio que falavam, deve ser o Jota e o K, mas ninguém dedou ninguém na época, ninguém denunciou a ninguém. Então, era meio assim que uma coisa velada, mas as pessoas tinham uma noção de que poderiam ser eles. Legal, será que achamos o suspeito? Para o Poag, não. Depois, em 2015, a postagem do Poag é de 2013 e a reportagem da Vice também, o Poag aparece no Reddit dizendo que ele conversou com um cara chamado Rick, do Museu de Chicago, de Comunicações de Televisão, que levou o Poag, ele mesmo, claro, e mais 4 engenheiros de televisão e mais alguns engenheiros de televisão para conversar. Nessa reunião, eles forneceram detalhes técnicos que fizeram o Poag concluir que o J e o K, ou outro amador, não conseguiria fazer a transmissão, não conseguiria ter acesso aos equipamentos para fazer a transmissão. Com isso, ele riscou o J e o K da lista. E o Poag então aponta que o responsável deve ser alguém formalmente envolvido em telecomunicações, talvez envolvido com a WGN. Aí agora tem aquela coisa, né? É muita coincidência, você deve estar pensando. Os caras falam para assistir o canal 11, mas aí o Poag fala que eles deveriam ter falado para assistir ao canal 9, se eles realmente fossem responsáveis. E que, lembra que eu falei da entonação? Na verdade eles disseram algo como, vai assistir canal 11, tipo, vai ver Vila Sésamo, vai fazer qualquer outra coisa que isso não é da sua conta. Segundo o Poag. Não era essa noção que ele tinha no começo, conforme ele contou na história, mas passou a ser a noção que ele contou depois. Aí você vem a pergunta, né? Quais são os detalhes técnicos, afinal de contas? Quais são os detalhes que permitem chegar a essa conclusão? A gente já viu que o Marcos
que trabalhou em 2 casos grandes, concluiu que era possível. O Marcos trabalha para o FBI, o Marcos não é uma pessoa incompetente. Infelizmente, a gente também não tem o documento do FBI para pesar as duas coisas. Talvez a gente tenha o documento do FBI no futuro, se a gente tiver, eu evidentemente vou apresentar tudo para vocês aqui. Agora, o do POAG a gente simplesmente não tem. O POAG explicitamente se recusou a dar detalhe da evidência técnica. Ele disse que a evidência técnica permitiria que outras pessoas fossem incluídas na lista de suspeitos e por isso ele achou melhor deixar isso de lado e não falar nada sobre na internet no momento. Aí você deve estar pensando, legal, então talvez tenham surgido novas coisas sobre o caso, talvez ele tenha investigado, tenha descoberto alguém do alto escalão que fez isso. Não. Na verdade, nem o POAG, nem o Rick, então o Rick quase não usa Reddit, mas o POAG usa bastante, nenhum deles trouxe mais detalhes. E o POAG foi questionado sobre isso, ele não gostou muito, ele disse que ele acabou saindo dessa questão. Ele se desinteressou pelo Max Headroom, ele ficou cansado das pessoas assediando ele, perguntando detalhes, tentando revelar o nome do J e do K, e com isso ele moveu adiante. Ele foi atrás de outras coisas, está interessado em outros enigmas, e essa história morreu aí pelo visto. Toda essa coisa de vamos investigar, vamos tentar descobrir quem foi, morreu. E aparentemente ele nunca vai dizer nem quem são os novos suspeitos e nem quais são os detalhes técnicos que eliminaram o J e o K. Porque afinal de contas assim a gente pode verificar. A gente pode entender quem está certo, é o cara do FBI ou é o POAG. Infelizmente a gente não tem o resultado de nenhum dos dois aí. A gente tem o cara do FBI, que na época fez esse levantamento, chegou nas conclusões, que inclusive lidou com casos de satélites, e a gente tem o POAG que se encontrou em 2015 com engenheiros que trabalhavam na época e convenceram ele de que esse equipamento não teria acesso. Agora, a gente tem um usuário lá no Reddit que questionou a respeito do que exatamente teria acontecido. Ele disse que ele trabalhava no mesmo ramo, que não tinham tantos engenheiros de comunicação assim disponíveis, então não seria difícil de filtrar quem foi o responsável. E ele também aponta que fazer esse processo, enviar o sinal para o receptor de STL, isso aqui é simplesmente um nome mais bonito para a dita torre que eu tenho falado para vocês, que é a torre que recebe o sinal vindo do estúdio ou vindo de outro lugar e retransmite para outro. Então, a partir do momento em que você domina essa torre, a partir do momento em que você faz essa torre que deveria pegar o sinal do estúdio, pegar o seu sinal, você vira o estúdio. Você transmite a sua informação, você transmite o seu conteúdo. Ele diz que foi isso que aconteceu, isso é o que todo mundo concorda que aconteceu, mas ele afirma que não deveria ser tão complicado. Ele diz que esses equipamentos na época operavam na faixa de 2 GHz. Ele mostra inclusive um artigo publicado na revista de rádio amador em julho de 1989. Aqui você tem toda a edição, aqui você tem só o artigo, e o artigo fala sobre como fazer um transmissor de televisão usando um forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas aqui, 500 watts, conforme indicado, 5.000 volts. Ele diz aqui todos os materiais, diz que vai custar menos de R$200. Então aqui numa revista você tem um artigo de como fazer um transmissor de TV que opera nessa frequência, tá aqui. 2435 MHz é a mesma coisa que 2 GHz, 2435 MHz, GHz. Você vai ver exatamente do que eu estou falando, está aqui 2.4 GHz. E isso era fazível, conforme está indicado aqui. Era possível realizar esse tipo de coisa mesmo sendo um amador. Esse registro aqui da revista, de acordo com o usuário, comprova de que sim, seria possível fazer isso. Claro, isso aqui não é suficiente para sair hackeando tudo, como os caras fizeram, mas uma modificação desse circuito aqui, trabalhando com mais potência, trabalhando em outra faixa de frequência, provavelmente permitiria realizar o que foi realizado, o que condiz com a conclusão do Marcos. Condiz com a conclusão do Marcos de que isso seria possível ser realizado sim por um amador. Se algum dia o POAG decidir demonstrar por que não, a gente sim pode analisar, mas ninguém, nem o POAG, nem os engenheiros apresentaram a prova de por que um amador não conseguiria fazer. Ou seja, apesar dos responsáveis não terem sido identificados, a gente tem uma certa noção de como o incidente foi feito e de como que amadores podem ter causado. Como eu disse, depende aí do POAG apresentar mais informações e a gente não consegue analisar as demais afirmações. Se a gente não sabe se um amador conseguiria fazer, a gente não sabe se dá para excluir ou não o J e o K como suspeitos. Agora, se a investigação do FBI fosse mais rígida, mais compenetrada, talvez a gente tivesse encontrado o suspeito, o culpado, e isso não seria mais um mistério. Agora, é bom a gente observar que houve um descaso com essa situação das duas partes.
E claro, o anônimo do 4chan não é o culpado e o Eric Fournier muito provavelmente também não é o culpado. Bom, os maiores casos já foram abordados, vamos abordar casos menores. Então, numa transmissão de beisebol em 1988, a gente teve uma intromissão, no qual uma cena de sexo de 10 segundos foi exibida. Foi investigado e descobriram que um técnico do estúdio trocou o conector e provocou esse dito incidente. Então aqui não teve satélite, não teve onda eletromagnética, nada. Foi um técnico de estúdio mesmo que inverteu o conector. Ao menos segundo os envolvidos aí na WMGT, que foi a emissora na qual esse incidente aconteceu. Pois aqui a gente tem uma coisa mais séria nas rádios, no qual uma música racista, a respeito de supremacia branca, foi tocada durante... Aqui tá 90 minutos, tá? Mas aqui é 90 segundos. Não transmitiram um jogo de futebol inteiro com essa música, não. Foi só 90 segundos. Tocando a dita música na rádio WBAB e na rádio WBLI. Esse mesmo incidente tinha ocorrido 2 semanas atrás na rádio que eu acabei de mencionar. Aqui a gente tem uma notícia a respeito. Nesse caso, a intrusão ocorreu de forma semelhante ao Max Headroom, enviando um sinal mais forte que o sinal do STL para a antena de transmissão, e a gente não pegou os culpados desse caso. A gente também, na Guerra do Líbano, tem um caso em que intrusões de TV foram usadas, intrusões via satélite da rede Al-Manar, que é uma rede operada pelo Hezbollah, e foram enviadas por Israel. As intrusões tinham ameaças contra os inimigos, especialmente contra o líder Hassan Nasrallah. Acho que a pronúncia é essa. Inclusive, uma das imagens aqui mostra ele com um alvo sobre a cabeça, e aqui mostra um combatente caído, conforme está indicado. Não temos mais detalhes de como isso aconteceu, mas é uma intrusão via satélite, mesmo as que a gente conhece, que foi usada como estratégia de guerra entre vou dizer exatamente 2 países, porque Hezbollah não é exatamente um país, mas a gente tem aí uma estratégia de guerra entre 2 partes combatentes, digamos assim. Agora vamos falar de outra mentira, o incidente de Wyoming. Aqui eu já abordei no canal, você tem um vídeo meu de 2018, tenho quase certeza que eu fiz ele depois que os amiguinhos também fizeram, no qual eu apresento toda essa história e eu demonstro que o incidente de Wyoming, que envolveria uma intrusão na qual as pessoas viram imagens de rostos e tudo piscando desse jeito aqui conforme está indicado, e as pessoas tiveram alucinações, dor de cabeça, vômitos, etc. Curiosamente, ninguém teve a mesma coisa quando viu os vídeos no YouTube depois. Isso é simplesmente parte de um jogo de realidade alternativa. Tem aqui a confissão no qual um cara chamado Senor Bambus confessa que foi ele que realizou toda essa história. Foi ele que criou o Wyoming Incident, inspirado no caso do Max Headroom. Ele decidiu elaborar mais a respeito da história e ele usou um software para fazer essas imagens de rostos aqui, conforme vocês então estão vendo. Então, por mais que o Wyoming Incident esteja em vários vídeos, tipo top 10 transmissões, intrusões de TV e tal, a gente vai falar disso mais adiante, ele é mentira, tá? Ele não aconteceu. Ele é parte de um jogo de realidade alternativa e não tem nada, conforme eu mostro na minha investigação de 2018, que indique isso. Não tem artigo de jornal, não tem nada a respeito. Alguns lugares dizem que ele aconteceu em 87, mesma época do Max Headroom, e outros dizem que foi em 2006. Na nossa ordem cronológica, a gente fez um belo salto aí que eu acabei esquecendo de falar. Então, teve esse de 88 e depois a gente já pulou para 2006, quando a música racista foi tocada nessas rádios aqui. Nesse período aqui, a nossa procura por eventos assim, que tentou ser uma busca exaustiva, não levantou outras ocorrências. Então a gente já está agora em 2006. Vamos então para 2007 falar a respeito do incidente Mayday. Aqui a gente tem algumas capturas. A primeira captura é do arquivo da internet, a segunda captura é do cache do Google, porque o arquivo da internet não registrou isso aqui. Diz respeito ao momento em que um episódio de Mayday chamado Head-On Collision, que envolvia 2 trens colidindo, era transmitido no canal 7, então durante 6 minutos o áudio foi substituído por uma voz que falava, com sotaque americano, Jesus Cristo, nos ajude, Senhor. Eu vou colocar aqui para vocês verem do que se trata o vídeo, então talvez você pegue algum spoiler lendo aí, mas deixa eu pausar, deixa eu levantar isso aqui e deixa eu apertar play. Oh, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. Então é isso aqui foi repetido durante 6 minutos enquanto o documentário continuava, mostrando aí todo o rolê dos trens, mostrando
Só que não é propriamente um documentário mesmo, mas é mais uma reencenação do evento que aconteceu aí da colisão entre os dois trens. Aqui a gente tem 2 jornais, que foram esses 2 que eu mostrei para vocês. A emissora tinha dito que o resultado não foi uma brincadeira nem uma falha de segurança, mas uma parte do documentário que entrou em repetição. Agora, a galera falou não tem esse trecho no documentário, que na verdade diz Jesus Cristo, um dos navarinos, e ninguém entendeu exatamente o que navarinos deveria significar conforme está indicado aqui. Tem muito pouca informação, tudo isso aqui parece não trazer exatamente o que a gente espera. Aqui a gente tem um exemplo de uma comida francesa, por exemplo, e as coisas não foram exatamente... Como é que fala? Isso não colou. Essa desculpa da emissora não colou. Mas a emissora aparentemente não fez questão de dar mais explicações. E ficou com a internet de descobrir o que realmente tinha acontecido. Como assim? Conforme está indicado aqui, esse vídeo dizendo Jesus Cristo nos ajude Senhor, na verdade é de um vídeo militar. Esse vídeo mostra um comboio no Irã. Esse comboio é atacado por inimigos, é um comboio americano. E essa fala é pronunciada aos 2 minutos do vídeo. Então deixa eu avançar para vocês. 1:58. Jesus Christ, help us all, Lord. Ok, vocês acabaram de ouvir isso no vídeo militar. Agora eu vou voltar para vocês verem isso no vídeo do trem. Jesus Christ, help us all, Lord. É exatamente a mesma fala. Agora, como diabos um áudio de um vídeo militar foi parar no meio dessa transmissão durante 6 minutos, não foi explicado. A rede de televisão aparentemente não fez questão de explicar, preferiu mentir, dizendo que isso na verdade é documentário, quando não é do documentário. Isso veio deste vídeo aqui, está extremamente claro que veio deste vídeo aqui, e ficou por isso mesmo. As autoridades não foram envolvidas e a rede de televisão não tem obrigação de dar satisfação a respeito do que aconteceu. Agora vamos falar, em 2007 ainda, de uma interrupção pornográfica na KPPX Phoenix. Aqui a gente tem 30 segundos de pornô que interrompeu uma transmissão de um programa a respeito de saúde, e os espectadores que viam um programa family friendly ficaram extremamente revoltados. Agora, alguns dias depois, o representante da empresa afirmou que demitiu o funcionário responsável por inserir este trecho de pornô e provavelmente iria responsabilizá-lo legalmente. Agora, esse caso aqui é bem mais interessante. Em 2007, a gente teve uma televisão da República Tcheca que transmitia um programa que mostrava imagens panorâmicas dos locais turísticos, das atrações turísticas do país, e basicamente foi exibida explosão nuclear. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês verem, porque é melhor vendo do que falando. Então a gente tem aí essa clarão e depois a gente tem o nosso cogumelo atômico, né? Essa imagem aqui do cogumelo atômico sendo exibido após a explosão nuclear. Então, na época, assim que isso aconteceu, as pessoas de início ficaram confusas, mas esse caso foi bem simples de ser resolvido. Só um detalhe aqui, a gente tem a imagem da explosão, a gente tem aqui o que parece ser uma imagem oficial do canal. Em primeiro lugar, o responsável pelo incidente foi muito simples de ser identificado. Tem um site aqui, ztoroven.com. Isso aqui corresponde a um coletivo de artistas que fez isso usando computação gráfica. E como que esse troço foi feito? É uma coisa até um tanto simples. Essas transmissões funcionavam porque a gente tinha a emissora de TV, e essa emissora de TV tinha várias câmeras em estações terceirizadas de outra empresa que a câmera filmava esses panoramas, transmitia o sinal para essas estações, e essas estações depois transmitiam aí o feed ao vivo para a televisão, para a rede de televisão. O que os caras fizeram foi o mesmo rolê do Max Headroom de sequestrar o sinal, mas ao invés de sequestrar o sinal de toda a TV, os caras simplesmente sequestraram o sinal daquela câmera ali. Sequestraram o sinal que aquela câmera enviava para a TV e pronto. O dito sinal da explosão nuclear foi exibido para as pessoas assistirem. Isso, claro, foi fácil de responsabilizar, o coletivo de artistas foi responsabilizado pelo que aconteceu, e acabou ficando por isso mesmo. Bom, eu tinha falado que a galera gostava de fazer intrusões colocando pornô e eu não estava mentindo, porque o programa Handman em 2007 também ocorreu uma intrusão desse tipo. No Disney Channel, no dia 1º de maio de 2007, as crianças que assistiram foram surpreendidas por uma cena pornográfica.
Agora, mais uma vez aqui a gente tem um representante da Comcast, que é uma empresa de cabo, que se recusou a fornecer mais detalhes a respeito do ocorrido, simplesmente dizendo que esse foi um problema isolado que ocorreu em Nova Jersey, mas não deu mais detalhes a respeito do que aconteceu. Depois aqui a gente tem um caso que a galera gosta de mentir a respeito. No dia 13 de julho de 2007, uma imagem granulada de um homem e uma mulher foi exibida no canal da WJLA durante 2 horas entre as 5 e 7 da manhã. De acordo com as notícias, o homem estava de olhos escuros e a mulher parecia possuir um fio de cabelo saindo da boca. Não era pornográfica nem imprópria. Legal. Onde que está a mentira? A mentira está que a galera afirma que essa imagem foi tentada assim de... Bom, onde que está a mentira? A mentira está que as pessoas dizem que a empresa tentou sumir com essa imagem da internet. E a gente tem um vídeo aqui do Most Amazing Top 10 sobre intrusões de canais que tem 3 problemas. O primeiro deles é que ele mostra aqui um incidente de Wyoming como se fosse real. O segundo deles é que ele mostra a suposta imagem que apareceu. E ele mostra essa imagem aqui. Bom, de onde que essa imagem veio? Essa imagem veio do incidente de Wyoming. Você acabou de mostrar um incidente de Wyoming e minutos depois você afirma que essa imagem é a dita imagem que foi exibida na TV. Você precisa escolher de onde essa imagem veio. E a descrição, que não é só a descrição de uma notícia arquivada, é a descrição da Wikipedia, de onde ele provavelmente pegou isso aqui, diz que o homem estaria de óculos escuros e a mulher parecia ter um fio de cabelo saindo da boca. Cadê o homem? Cadê a mulher? Cadê o óculos escuro? Cadê o fio saindo da boca? Não tem nada, absolutamente nada nessa imagem aqui, então não é essa imagem que foi exibida. Qual que é a imagem que foi exibida? A imagem que foi exibida foi encontrada por um post no Reddit que tentou localizar a origem dela, tentou verificar outras notícias, encontrou uma notícia da DCRTV que possuía a imagem arquivada. A notícia original que eu mostrei para vocês aqui simplesmente não possuía nada arquivado no campo da imagem. Aqui, quando você tem imagem, você tem simplesmente um link quebrado e qualquer outro resultado não retorna nada, conforme você pode checar aqui. Agora, aqui você tem a dita imagem. Se você descer para encontrar, você vai achar a dita imagem que foi referida no incidente. Ela está aqui. Essa imagem aqui. Nessa imagem a gente tem um homem, uma mulher, um óculos escuro e a gente tem aqui um fio de cabelo aparentemente saindo da boca da mulher. Essa é a imagem que foi exibida, não essa coisa aqui que na verdade veio do incidente de Wyoming. Aí vem a pergunta, tá, por que que isso aconteceu? Bom, a princípio a gente tinha aqui a explicação de que isso era de um comercial do programa da Oprah. Também não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente, eu sempre pesquiso como pronunciar, eu sempre esqueço. E, claro, essa imagem aqui no programa da Oprah é uma imagem bem estranha para ser exibida. Agora, a imagem real, essa imagem aqui não. Essa imagem aqui é uma imagem de qualquer tipo de noticiário. Inclusive é mencionado que a Oprah estava exibindo uma série a respeito de mulheres que se casavam com molestadores de crianças, coisa assim. Então isso aqui é simplesmente uma dessas imagens de um casal envolvido em alguma notícia que é exibida no noticiário. E a explicação é bem plausível. A gente tinha um equipamento antigo, esse equipamento antigo convertia o sinal digital, esse equipamento antigo codificava o sinal digital e esse equipamento antigo simplesmente travou. Com isso, essa imagem ficou exibida. Por que ela ficou 2 horas sendo exibida? Porque o incidente aconteceu das 5 da manhã às 7 da manhã e não tinha praticamente ninguém para ver o que estava acontecendo. Esse evento aconteceu apenas no sinal digital. As pessoas de sinal analógico não viram isso acontecer, o que condiz mesmo com o equipamento que fazia a codificação do sinal digital. Ou seja, nada dessa imagem, mas sim dessa imagem aqui, que é algo perfeitamente explicável. Agora vamos avançar mais um pouquinho. Vamos falar de uma intrusão na Wedding Central. A gente tem um vídeo de um canal chamado Nation Squid, que menciona uma dita intrusão ocorrida na Wedding Central. Wedding Central, como o nome indica, é um canal sobre casamentos, e tinha um programa chamado Bridezillas. Seria alguma junção entre noiva e Godzilla, seriam noivas que estão nervosas, coisas desse tipo. Essa transmissão teria sido interrompida às 4 da tarde do dia 10 de setembro de 2010, mostrando aqui a gente tem a noiva se preparando e tal, granulação, esse cara deste jeito aqui, e depois a noiva normal.
Aí eu fui atrás para descobrir se isso realmente tinha acontecido. A primeira coisa que eu me perguntei foi de onde essas cenas vieram. Vieram deste vídeo aqui. Esse vídeo é de 2018, mas o caso é bem mais antigo. O caso, na verdade, é de 2007, conforme indica aqui. Essa noiva aqui é uma noiva que foi abandonada no altar, segundo a reportagem, a única noiva na história do programa na qual isso aconteceu, e ele foi ao ar aqui em 1 e 2 de junho de 2007. Aí eu fui atrás de alguma coisa a respeito do incidente lá em setembro. Eu não achei absolutamente nada. Não achei nada em nenhuma notícia a respeito desse evento. Não tem nada a respeito de uma intrusão tão misteriosa, conforme você viu aqui. Perceba que você tem notícia até para quando coloca um pornô de 10 segundos na TV. Mas essa coisa aqui a gente não tem absolutamente nada a respeito do acontecido. Aí eu fui lá no Twitter, em que as pessoas normalmente comentam a respeito de Bridezilla, a respeito do que elas estão assistindo. O Twitter é uma lindeza, né? Porque ele não salva o link da pesquisa, salva um link quebrado. Fiz a pesquisa aqui para 9 de setembro a 11 de setembro e não achei absolutamente nada a respeito disso. Não tem nenhuma informação a respeito de uma interrupção que aconteceu durante a transmissão de Bridezilla. Quem quiser depois pode pesquisar, você vai ver que não tem absolutamente nada a este respeito. Ou seja, o Nation Squid forjou esse evento. Mas por que o Nation Squid faria uma coisa dessa? Eu também me pergunto. Talvez como uma forma de indicar as pessoas que simplesmente copiam o vídeo dele sem pesquisar em outros lugares. Agora, não é a primeira vez que o Nation Squid faz uma coisa Agora, não é a primeira vez que o Nation Squid faz uma coisa desse tipo. Não sei se você lembra, mas em 2019 eu fiz o Desmistificando da Godly Recon. E nesse Desmistificando eu concluí precisamente que a Godly Recon foi inserida, foi inventada pelo Nation Squid, que colocou a Godly Recon entre os casos de coisas assustadoras da internet. E se você lembra desse vídeo aqui, a evidência que o Nation Squid forneceu da Godly Recon foi uma suposta captura de arquivo. Essa captura de arquivo foi enviada para a biblioteca do arquivo da internet, não uma captura dessas capturas que eu sempre mostro, mas sim um arquivo HTML enviado, igual eu enviei o meu PDF aqui, lá pro lugar. Ela foi feita editando o código-fonte de uma página que não tinha nada a ver com o canal da Godly Recon real. Era mentira, era simplesmente mentira. O cara simplesmente criou um caso e inseriu no meio do vídeo dele de top 10 coisas assustadoras da internet, do mesmo jeito que ele fez aqui. Ele inseriu essa transmissão no top 5 de intrusões de transmissão. Se você acha que não, se você acha que você tem qualquer evidência de que isso aconteceu antes do vídeo do Nation Squid, por favor envie. O vídeo do Nation Squid é de 2016, você tem de 2010, quando o evento deveria ter acontecido, até 2016, para achar alguém comentando a respeito dessa intrusão na Wedding Central. Se você achar, por favor, me mande. Mais uma vez, pornografia. Agora, uma pornografia foi exibida na transmissão do Super Bowl em 2009. Teve 37 segundos de um clipe pornográfico. A gente fez uma investigação a respeito disso. 2 anos depois, o responsável tinha sido encontrado pelo FBI e preso. Aí, em 2019, uma matéria explicou como que isso aconteceu e é bem curioso. É dito que a transmissão era feita pela Comcast, ela vinha da Cox, que é uma empresa de transmissão vizinha, e um dos funcionários da Cox, chamado Gonzalez, tinha feito várias viagens para a Comcast para ajudar os engenheiros a configurar um novo servidor. Em algum momento, o Gonzalez obteve as autenticações para acessar um novo equipamento que ele estava configurando. Ele talvez tenha recebido essas autenticações, talvez ele tenha dado uma espiadinha em alguém que digitava essas autenticações. Assim, o Gonzalez obteve, além do usuário e senha, o roteador que ele deveria instalar na Cox. Mas antes dele instalar esse roteador, ele brincou um pouquinho. Ele foi lá, ligou o roteador em casa, fez login no sistema da Comcast, deu uma olhada. Uma vez, segundo a reportagem, ele ajudou os engenheiros da Comcast com um problema, usando esse acesso não autorizado, sem ser percebido. Então, em um dado momento, tudo que o Gonzalez fez foi arrastar o vídeo pornográfico na interface do programa. E pronto, o vídeo foi transmitido na cidade de Tucson, no Arizona, através dessa falha. Pornografia mais uma vez, dessa vez numa transmissão de um noticiário canadense. Dessa vez é informado que o problema não foi nem malicioso, foi um erro em que um cabo tinha sido cortado e as pessoas na hora de consertar erraram a posição do cabo, ligaram os cabos errados e com isso essa inserção aconteceu.
Agora é uma coisa bem mais interessante, um anúncio de um apocalipse zumbi. No dia 11 de fevereiro de 2013, várias redes de TV tocaram uma mensagem de áudio junto com um texto dizendo essa é uma mensagem de emergência, alegando que os mortos tinham se levantado da terra e atacado os vivos. Aqui a gente tem várias notícias, né, explicando a respeito disso, e a gente tem um dos vídeos que mostra essa intrusão. Vou colocar bem rápido, só para você ver do que se trata. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking. Aqui, os corpos estão começando a sair das sepulturas e atacar os vivos. Basicamente isso. Como que esse negócio foi feito? Nos Estados Unidos tem um sistema de emergência, que é um sistema utilizado para alertar sobre coisas como furacões, crianças desaparecidas, etc., que são transmitidos por várias redes de TV ao mesmo tempo. É um sistema de utilidade pública, basicamente. E o hacker, esse sistema era informatizado, ele usou uma vulnerabilidade, um backdoor nesse sistema que permitiu publicar a mensagem do apocalipse zumbi. Então, aqui foi uma vulnerabilidade cibernética, propriamente dita, não foi uma de transmissão, conforme vocês devem ter percebido. A gente tem o Big Brother israelense e também ocorreu ali uma interrupção do Hamas. Do mesmo jeito que Israel fez uma interrupção no Hezbollah, a gente tem aqui o contrário, no qual o Hamas, não exatamente o contrário, propriamente dito, mas uma interrupção contra Israel agora, no qual o Hamas interrompe o Big Brother israelense e coloca imagens aqui falando sobre as atrocidades da guerra e ameaçando fazer ataques terroristas. A gente não tem outras informações a respeito de como isso aconteceu, mas envolveu transmissão de satélite e afetou apenas os domicílios que tinham antenas privadas. E agora a gente tem um incidente mais cômico dessa lista, que é o Winker Song Incident. Basicamente a gente tem uma rádio, essa rádio chama-se Mansfield 103.2, essa rádio fica na Inglaterra, e essa rádio constantemente tinha o sinal invadido para tocar Winker Song. O que é o Winker Song? É uma música que é uma ode à masturbação. E, claro, esse incidente tinha acontecido pelo menos 8 vezes em julho, e os caras estavam meio sem saber o que fazer. Porque, conforme o técnico afirmou, para fazer isso só precisava de um pequeno transmissor posicionado corretamente. E é dito que as pessoas ficavam assim escandalizadas porque não tinha hora, não tinha momento, almoço de família e tal, e a música começava a tocar. Simplesmente isso. E, infelizmente, a gente não sabe como que a situação acabou. Agora, mais uma mentira. Dessa vez é o Most Amazing Top 10 de novo. Então, para mostrar como isso acontece, eu vou vir aqui no YouTube, vou pesquisar Most Amazing Top 10. Eu vou pesquisar aqui Broadcast Interruptions. Perfeito. Olha o que aparece aqui na miniatura. Hell is Full, e aparece aqui esse boneco. Agora a questão é, em nenhum momento do vídeo você menciona Hell is Full. Você tem na miniatura Hell is Full, o inferno está cheio, ou seja, os demônios estão aqui, sei lá, porque não cabe mais demônio lá embaixo, e você tem esse boneco. Agora, em nenhum momento é mencionado a frase no vídeo e nem o dito boneco. De onde que o boneco veio? A frase não veio de nenhum lugar. A frase não tem resultado absolutamente nenhum na internet a respeito de tal intrusão em momento algum, rádio, TV, etc. O boneco, na verdade, veio de uma arte postada no DeviantArt, conforme indicado aqui, que faz uma piada com um personagem chamado Nosebonk. Se você pesquisar aqui Nosebonk, você vai ver qual que é o personagem que eu estou me referindo. É um personagem até bastante assustador. Essa arte aqui é simplesmente uma releitura do mesmo personagem. Então é bem vergonhoso quando você precisa mentir sobre o seu conteúdo para você atrair visualizações. Fala a verdade, fala o que o seu conteúdo tem. Se ele for bom, as pessoas vão assistir. Se não, você precisa fazer isso aqui, você precisa mentir. Então, você coloca uma miniatura falsa, depois você cita um incidente que não aconteceu, e depois você usa uma fotografia do incidente que não aconteceu em outro incidente que é uma fotografia que não tem absolutamente nada a ver. Agora, último evento, em novembro de 2020, a gente teve uma rádio americana que era interrompida constantemente por propaganda eleitoral para o Trump. Uma propaganda ilegal. Basicamente dizia "Don't be a chump, vote for Trump". Simplesmente ficava repetindo isso aqui. E a polícia afirmou que a interrupção se tornava mais forte perto de uma determinada parte da cidade. Agora, eles não tinham conhecimento para rastrear o responsável, eles esperavam que a FCC tomasse providências. Agora, a FCC não se manifestou ou agiu no caso e isso foi de 1º de novembro. As transmissões cessaram no dia 4 de novembro.
Podemos então chegar às conclusões, né? A gente fez uma análise de 27 intrusões. Delas a gente encontrou 7 no rádio, 20 na TV. Das no rádio a gente teve 3 solucionadas e 4 não solucionadas. Na TV a gente teve apenas 3 não solucionadas, o ET, o Max Headroom e o Mayday Incidents, e 20 que foram investigadas até uma conclusão satisfatória. 20 com 3 dá 23, e os 4 que faltaram? Os 4 são intrusões que nunca aconteceram. A da Scarf na TV, o Wyoming Incident, a da Wedding Center e Hell is Full. Aí agora a gente tem aqui um balanço final, né, que é exatamente a mesma estatística que eu já falei, e a gente pode apontar alguns padrões. Primeiro, as intrusões que são feitas no rádio têm maior chance do culpado não ser descoberto, porque é mais fácil fazer, basicamente, e é mais fácil fugir da cena depois. A maioria das intrusões do século XX eram feitas do que eu chamei aí de forma clássica. Então, você sequestra o retransmissor e você manda um sinal mais forte para o retransmissor, que não precisa ser mais forte que o sinal emitido lá na fonte que o transmissor deve pegar. Isso é mais simples de ser feito e é mais simples de fugir da cena. Agora, se você vai sequestrar um satélite, isso é mais difícil e você vai ser rastreado depois. A maioria das intrusões no século XXI não são feitas mais desse jeito, porque a gente já achou formas de resolver esse tipo de problema, a gente já achou formas de corrigir essas vulnerabilidades. Essas intrusões, na verdade, são feitas usando ou falhas em sistemas de informática, vulnerabilidades, ou funcionários mal intencionados que têm acesso interno, que supostamente não deveriam fazer isso, ou ainda são falhas humanas ou de equipamento. Por fim, a gente não pode usar uma intrusão de TV para dizer que isso tem uma explicação paranormal ou sobre-humana, dizer que o Max Headroom era qualquer coisa sobre-humana, dizer que a transmissão do ET só poderia ter sido feita por um ET, etc. Por quê? Porque a gente sabe, ou no melhor dos casos a gente tem uma boa noção de como a intrusão ocorreu, por mais que a gente não saiba quem. E são poucas as pessoas que a gente não sabe quem. São 3, a gente tem 20 que a gente sabe quem foi. A gente, por mais que a gente não consiga identificar o autor, a gente sabe por que a gente não consegue identificar o autor. E a gente sabe que nenhuma dessas intrusões continha conteúdos que um humano não iria produzir. As intrusões que não são solucionadas talvez seriam solucionadas na época caso as investigações fossem mais enfáticas. Mas já que elas não foram, talvez elas permanecerão não solucionadas a menos que alguém com informação privilegiada venha a público. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu e breve a gente se vê. Fala!